noite, irmãos. Gostaria de meditar com os irmãos hoje em Romanos, capítulo 8. Ficou bem legal aqui os bancos, pela visão de quem está aqui à frente. O corredor parece que aumentou, né? Dá até para fazer um casamento aqui. Pegar um tapete vermelho. Nós iremos meditar em dois versículos, versículos 26 e 27, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Bom, nós iremos falar sobre oração, né? O irmão sabe, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu sempre me vejo em dívida em relação à oração. Aqui no nosso meio, nas igrejas, nas nossas igrejas, isso não é muito comum. Não é muito comum, assim, eu diria que não é tão intenso, né? Procurarmos pessoas de oração para orar por nós, né? Geralmente, sim, tem pessoas que oram, tem crentes que oram uns mais que os outros. Isso é fato, sempre houve, né? Então, quando nós percebemos que tem um irmão que ora mais do que a gente tem aquela tendência de até o irmão pedir que ele ore por nós, né? Ou ore conosco em determinado assunto. Em outras denominações, outras igrejas, isso é muito comum. As pessoas simplesmente, parece que elas não oram. Parece que elas não têm uma vida de oração. Elas sempre vão atrás do pastor, do líder, de outra pessoa para orar por ela. Isso não é bom. A palavra de Deus, ela nos exorta a cada um de nós termos uma vida de oração, uma vida de dedicação na oração. Eu imagino que na época do apóstolo Paulo era bem parecido com o que nós vemos em muitas igrejas. Pessoas buscando ali os apóstolos para que eles pudessem estar orando, né, intercedendo por eles, principalmente homens que de forma notória, né, verídica, eles realizavam ali sinais, realizavam milagres. Deus realizava através deles, das orações daqueles homens. Então, provavelmente, muitas pessoas buscavam eles para que eles pudessem orar. Só que esses homens, como o apóstolo Paulo, eles sempre incentivavam os crentes a terem a sua vida de oração, terem a sua vida pessoal de oração. E no nosso texto, irmãos, o interessante da questão da oração é que o apóstolo mostra aqui que nas nossas orações nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que sempre é mais fácil quando nós estamos acompanhados, né? O estar sempre em dois é melhor do que estar um só. Tem aquele ditado que diz que antes só do que mal acompanhado. Talvez ele se encaixe em alguns outros contextos, mas nesse contexto aqui, a companhia do Espírito Santo ela é fundamental, essencial. E no caso do apóstolo Paulo aqui, ele usa essa companhia, ele fala desse ensinamento aqui, dessa companhia do Espírito Santo nas orações, desse auxílio, para, poderíamos dizer, para animar aqueles irmãos a orarem, dar ânimo para que eles pudessem estar orando, persistindo em oração. Então, esse é o intuito pelo qual eu gostaria de meditar aqui. O Espírito Santo, né, nós sabendo que o Espírito Santo nos auxilia na oração, nos ajuda na oração, nós devemos ter ânimo para orar. Nós devemos ter em mente que nós não estamos sozinhos quando nós estamos orando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele está nos auxiliando, nos ajudando, quando nós não sabemos o que pedir. Vamos ler aqui os dois versículos, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede
pelos sonhos. Bom, aqui nesse versículo tem algumas questões bem intrigantes, né? O que seria esses gemidos inexprimíveis, né? Enfim, as pessoas às vezes ficam buscando querer entender isso aqui, mas perde o essencial, eu imagino, perde o essencial do texto, que é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava escrevendo isso, que era animar aqueles irmãos à oração. Não fique dependendo de mim. É como se ele dissesse assim, eu imagino, tá? Não fique dependendo de mim, ore você mesmo. E saiba que você não está sozinho em oração. O Espírito Santo de Deus, ele está com você. Alguns pegam esses dois versículos, né, e fazem ligação, por exemplo, sobre essa questão dos gemidos inexprimíveis, né, que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e eles fazem uma ligação com os versículos que falam sobre isso, né, de que a natureza geme, né, na esperança da... Deixa eu ver aqui. O ruim de você ficar preso no computador é isso, né? Você não pega a Bíblia e fica perdido com a sua própria Bíblia. Porque a criação ficou sujeita à vaidade e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para... versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora. E não somente, versículo 23, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, alguns fazem ligação com esses dois versículos, quando o apóstolo Paulo fala assim, da mesma maneira, ele está ligando esses dois versículos a textos passados. Então, ele está ligando ao que ele falou anteriormente. Então, alguns dizem que ele está falando, né, ele está fazendo uma referência a esses versículos que falam sobre gemidos, né, que a natureza geme, que nós também estamos gemendo nessa expectação, nessa expectativa. Mas também tem aqueles que fazem uma referência desse versículo aos outros versículos, aos outros vários versículos, como, por exemplo, o versículo 4, né, que fala sobre o Espírito Santo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E tem vários outros versículos. Versículo 1 também fala sobre o Espírito. Versículo 9 também fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse texto ele fala bastante sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Então, alguns dizem que está fazendo referência a isso. Outros dizem que está fazendo referência aos últimos versículos anteriores, aqui 24 e 25, que fala sobre a esperança, uma glória futura, né, a esperança da eternidade. O apóstolo Paulo está animando aqueles irmãos nas suas tribulações, falando, olha, tenha esperança de coisas futuras, uma glória eterna. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo ele pode estar também animando aqueles irmãos a continuarem orando, porque o Espírito os ajuda nas suas orações. Eu tenho a tendência a acreditar que realmente seja isso. Ele está fazendo uma referência ou esses dois últimos versículos, ou os vários versículos que falam sobre o Espírito Santo, menos a questão dos gemidos inexprimíveis. Eu acho que não tem uma relação aqui esses versículos, quando ele fala sobre isso. Mas qual que é a intenção do apóstolo Paulo? É animar aqueles irmãos a orarem, a estarem buscando ao Senhor, sabendo que eles não estão sozinhos em suas orações. E o Espírito Santo de Deus, ele o ajuda, ele o auxilia. Então, aqui no nosso texto, nós, depois de entendermos ao que o apóstolo Paulo provavelmente está fazendo referência, né, quando ele fala assim, da mesma maneira também, e ele dá sequência, o Espírito
ajuda as nossas fraquezas. Bom, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É muito importante nós termos uma perspecção da nossa fraqueza, uma ideia de que nós somos fracos, um reconhecimento de que nós somos fracos. Porque é na nossa fraqueza que nós dependemos de Deus. Quando nós achamos que não somos fracos, nós não dependemos das outras pessoas. Um grande exemplo disso é os filhos, né? Na verdade, os filhos só vão perceber isso quando eles se tornam pais. E aí eles vão enxergar nos seus filhos isso. Eu estou dizendo por experiência minha. Eu não enxergava isso quando era filho. Eu passei a enxergar isso quando eu tive os meus filhos. Os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, eles dependem da gente totalmente, né? Tipo assim, totalmente, depende totalmente. Né, já começa do choro lá, está querendo alguma coisa, chora e tal. Quando vai crescendo um pouco mais, você percebe aquela dependência ainda. Os filhos dependem. Eles, para fazer qualquer coisa, eles dependem dos pais, eles sentem a necessidade dos pais estarem próximos deles, dos pais darem aquele aval para que ele faça. Conforme eles vão crescendo, eles, né, nós, filhos, né, colocar como filho também, porque eu sou, nós vamos crescendo, nós achamos que somos independentes, né, que podemos fazer as coisas sem perguntar, sem pedir autorização, sem falar e tal. Isso vai acontecer naturalmente. E é bom que aconteça. Não estou dizendo aqui que nós, filhos, devemos sempre ser dependentes dos nossos pais. Nós devemos começar a criar independência, porque vai chegar um momento que nós vamos ter pessoas que vão depender de nós. Vamos ser pais e, assim, na nossa família as pessoas vão estar dependendo de nós. Então, essa independência é normal que ela aconteça com nós, filhos. E nós vamos observando isso. Só que no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, essa ordem é inversa. Quanto mais nós nos relacionamos com o nosso Pai Celestial, mais nós dependemos dele. Não haverá um momento onde nós seremos independentes de Deus. Não existirá isso. Sempre seremos dependentes. Sempre dependeremos dele. O problema é que nós não reconhecemos isso, infelizmente, muitas das vezes, porque nós achamos que nós somos fortes. Nós não reconhecemos a nossa fraqueza. O apóstolo Paulo é muito interessante aqui, porque ele, quando ele fala aqui, né, no início no versículo 26, ele não se exclui. Ele não se exclui aqui quando ele fala também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele não fala que as suas fraquezas. Ele não se coloca num pedestal para servir de exemplo e falar assim, olha, me imitem porque vocês não sabem orar como convém. O Espírito ajuda vocês. Não, ele se coloca também como fraco. Porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo também se coloca na mesma posição de alguém fraco. E um grande exemplo disso, né, é naquela passagem lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala da visão que ele teve, né, que ele foi ao terceiro céu, ele foi arrebatado e tal, e que ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, mas que Deus o deu algo que ele chama como um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Então, isso ali é um grande exemplo disso, né? E lá ele ora ao Senhor, e o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo, isso é um grande exemplo, né? De que é nas nossas fraquezas que Deus atua, que Deus trabalha, quando nós nos colocamos na dependência de Deus. E o Espírito Santo é nesse momento que ele nos ajuda. Porque quando nós não nos achamos fracos, nós não achamos necessário estar orando ao Senhor.
Só um minuto aqui, eu acho que eu estou no lugar errado aqui. Nós temos um versículo em João capítulo 5, né? Lá Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Jesus não abre ali nenhum precedente, né? Ele não diz assim, tipo, ó, vocês podem fazer determinadas coisas sozinhos, né? Como nós pais falamos para os filhos, olha, até aqui você pode fazer, até aqui você pode ir sozinho, mas passou daqui você depende de mim. Nós pais falamos assim para os nossos filhos. Mas Deus não fala assim com a gente. Jesus não falou assim com os seus discípulos. Ele não falou assim, olha, vocês podem ir fazendo algumas coisas sem mim. Quando a coisa fica difícil, aí vocês recorrem a mim. Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Então isso, irmãos, é para que nós reconheçamos a nossa dependência de Deus e a nossa fraqueza. O quanto nós somos fracos e precisamos do Senhor. Assim como o Oliver depende, né, dos pais, é dessa forma que nós precisamos nos ver perante Deus, o nosso Pai Celestial, em total dependência dele. Se nós não nos enxergarmos assim, eu vou usar aqui o exemplo, nós não iremos chorar perante o Senhor, clamando a Ele a sua graça, o seu auxílio. Nós iremos nos comportar como filhos rebeldes que acham que são o dono do mundo, né? Que às vezes nós tem a fase da nossa vida, né? Essa minha fase acho que passou, né? Que a gente acha que a gente é o dono do mundo, que todas as coisas vão acontecer conforme o estalo das nossas mãos. Nesses momentos, dificilmente nós iremos recorrer ao Senhor. Dificilmente, irmão. Nós não enxergamos que Deus, que nós dependemos de Deus e que Deus está ali para nos auxiliar, nos ajudar. Nós dificilmente estaremos orando ao Senhor. Na verdade, a gente tem uma grande tendência, né, de até mesmo olhar para a Bíblia e enxergar os homens que Deus usou como homens grandes, né? Nossa, né? Elias, o cara era grande demais. Elias foi um grande homem. Porque, né, pensa, ele desafiou lá os 400 profetas de Baal, orou e o fogo comeu o sacrifício, a oferta dele, dos profetas. Nossa, Elias. Só que o que a palavra de Deus fala de Elias? Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem igual a nós. Ele não era um super-homem. Era igual. Onde estava a diferença? O resto do versículo fala assim: e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E Elias, ele era um homem fraco, assim como nós. Mas ele orava ao Senhor. Todos os gigantes, né, esses homens gigantes, Deus que nós vemos, eles eram homens fracos que recorriam a esse Deus grande. E oravam a Deus. E Deus fazia grandes coisas através desses homens. Não eram super-homens. Eram homens fracos, dependentes de Deus. Assim como eu e você devemos ser dependentes de Deus, reconhecer a nossa fraqueza, que nós dependemos de Deus, que nós somos fracos, somos falhos. O apóstolo Paulo, aqui no nosso texto, ele fala que parte dessa fraqueza ela está relacionada à nossa oração. Quando ele fala aqui, né? E o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele relaciona as nossas fraquezas à oração. Parte das nossas fraquezas, né? Que nós somos fracos de vários assuntos. E um deles é a oração.
Nós, como ele fala aqui, nós não sabemos o que pedir. Eu vou citar novamente, seria aquele episódio lá de 2 Coríntios capítulo 12, ele teve ali aquela experiência, e ele orou ao Senhor por 3 vezes, e o Senhor falou assim, a minha graça te basta. E aí foi onde ele respondeu, né? O apóstolo Paulo, quando ele ouviu essa resposta do Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, versículo 9, né? Aí ele responde assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, nesse contexto, demonstra que o apóstolo Paulo não sabia o que pedir. Naquele momento de aflição, de tribulação, demonstra que ele não sabia o que pedir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Ele não sabia. Por isso ele recebeu um não. A minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho da carne. Muitas das vezes, pode acontecer de nós orarmos e a nossa oração não está em conformidade com o propósito de Deus. Nós nunca devemos orar fora da Bíblia. Devemos sempre procurar orar em conformidade com a Bíblia. Mas às vezes sabia que mesmo orando em conformidade com a Bíblia, às vezes nós podemos orar fora do propósito de Deus para aquilo. Eu li algo falando, mas eu acabei não anotando, mas tem aquela experiência dos pais de Sansão, que oram, que pedem ao Senhor e ele, tudo indica que eles oraram, né? Eu não lembro exatamente se houve oração, mas eles exortam Sansão a não se casar com uma gentia, né? Com uma mulher que não fosse israelita, não fosse do povo deles. E aí acontece o contrário. Mas esse contrário era fora do propósito de Deus? Não, estava no propósito de Deus aqui. Eles não entenderam. Eles oraram em conformidade com as Escrituras, mas eles não estavam orando de acordo com o propósito de Deus. Muitas das vezes pode isso acontecer. O apóstolo Paulo estava errado em pedir a Deus que tirasse algo que estava afligindo a ele? Não. Nós devemos levar as nossas aflições perante ao Senhor. Nós devemos nos achegar a Deus em oração quando nós estamos passando por aflições, principalmente no caso dele, que essas aflições impediam, atrapalhavam o seu ministério, o seu trabalho perante o Senhor. Mas o Senhor falou assim, não. Porque esse não era o propósito de Deus. Muitas vezes nós não sabemos como pedir ao Senhor, mas o Espírito nos auxilia. Moisés, um outro exemplo, né? Moisés pediu para que ele pudesse entrar na terra. Pediu algo demais? Olha, se o povo vai entrar, esse povo que não merece vai entrar. Estou aqui conjecturando, né? Se o povo vai entrar, por que Moisés não? Mas Deus falou, não, você não vai entrar. Mesmo ele pedindo, implorando ao Senhor que entrasse, ele viu só de longe. Elias, né, como eu já citei, um homem de oração, né, um homem desafiou lá os 400 profetas de Baal, ele pediu que Deus tirasse a vida, mas esse não era o propósito de Deus. Então, nós somos fracos, irmãos, em muitos aspectos das nossas vidas, na oração, nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como pedir, e o Espírito de Deus, ele nos ajuda nessa nossa fraqueza. Percebe? Deus não nos condena, não nos critica, não nos pressiona pela nossa fraqueza. Deus é tão gracioso que Ele dá o seu Espírito Santo para que nos ajude nas nossas fraquezas. É isso que Deus faz, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Deus não está te criticando porque você é um fraco.
Deus está dando o Espírito, mostrando, olha, você não está sozinho. Você tem motivos para orar. Nós somos incentivados a fazer isso, porque o Espírito está para nos ajudar. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, a intenção de Paulo aqui é encorajar aqueles irmãos, encorajar nós a estarmos orando ao Senhor. Orando ao Senhor, sabendo que não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus, ele está intercedendo por nós. E o interessante de nós atentarmos para essa questão do Espírito Santo, da participação do Espírito Santo conosco na oração, é de que, mais uma vez, né, é mais um texto que fortalece a questão de que o Espírito Santo é uma pessoa, né, que vai totalmente contra aquele falso ensinamento de que o Espírito Santo é uma força, algo impessoal. A palavra de Deus sempre se refere ao Espírito Santo como uma pessoa. O Deus que nós cremos e nós servimos é um Deus que atua em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os textos bíblicos mostram tanto essa separação, essa distinção de pessoa, que aqui o nosso texto fala que o Espírito Santo ele intercede por nós a Deus. Ele ora por nós a Deus, Pai, que ouve esta oração. E esse Deus Pai, como fala o versículo seguinte, né, ele conhece os pensamentos do Espírito. Então, são pessoas distintas. Essa pessoa do Espírito Santo, ele está nos auxiliando, ele está para nos ajudar, como fala aqui o texto, né? Intercede por nós, gemidos inexprimíveis. Cadê aqui? Na verdade, está bem no início, eu pulei essa fase, tá? Também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O significado de ajudar é auxiliar no pegar de algo pesado, de um fardo, né? Esse mesmo termo, ele é usado lá naquele episódio de Marta e Maria. Quando Maria está aos pés de Jesus ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus, enquanto Marta está ali atarefada. Marta, naquele momento, ela, né, explode ali e fala ao Senhor para que fale à sua irmã que a ajude. O que ela está reclamando ali? Ela queria que a sua irmã ajudasse a carregar aquele fardo de estar servindo as refeições àquelas pessoas. Então, esse é o entendimento de ajuda. O Espírito Santo nos ajuda, ele nos ajuda a carregar o fardo. Quando vê que a gente está com um fardo pesado, ele vai lá e nos ajuda a carregar isso. Isso implica, irmãos, de que o Espírito Santo nos ajuda, é de que nós não devemos ficar sentados sem fazer nada, esperando que o Espírito Santo faça tudo. Não, ele está para nos ajudar. Nós devemos fazer a nossa parte, seja na oração, seja na obediência à palavra de Deus, seja na leitura, seja nas liturgias, nos cultos. A nossa parte como cristão nós devemos fazer. O Espírito Santo está para nos ajudar. Quando nós estamos ali em um momento difícil, carregando o fardo nas nossas orações, o Espírito Santo ele chega e, olha, vou ajudar você. E nos ajuda naquele momento difícil. Nós não devemos ficar sentados e ele também não fica sentado nos olhando, mas ele nos auxilia. É para isso que o Espírito Santo está, para nos auxiliar, não fazer tudo no nosso lugar, mas nos auxiliar em nossas orações. E é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. É interessante sobre essa questão do Espírito Santo, que
O Espírito Santo de Deus, ele está na vida, ele está no interior de todo aquele que foi salvo por Deus. Todos que se creram em Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E esse Espírito Santo dentro dele, ele intercede a Deus, intercede ao Pai, quando nós estamos em oração, ele com gemidos inexprimíveis. E essa é a participação, ela é interior, né? Essa participação interior do Espírito Santo na intercessão a Deus, e ela é uma boa lembrança da participação da intercessão de Jesus Cristo, só que Jesus Cristo está em um outro local. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, eu achei interessante isso, né? Saber que nós temos duas pessoas que estão intercedendo por nós, que é o Filho e o Espírito Santo. Ambos intercedendo para que nós possamos ter uma vida cristã adequada, uma vida cristã boa, agradável ao Senhor. Para que nós tenhamos, no caso do Espírito Santo, uma vida de oração, possamos chegar perante ao Senhor e pedirmos algo em conformidade. Porque muitas das vezes, como nós lemos, nós não sabemos o que pedir. Mas, irmãos, isso não deve nos desanimar a não orar. Porque quando nós não sabemos o que pedir, o Espírito Santo ele intercede por nós. Aí entra aquela questão de gemidos inexprimíveis, né? Aí alguns falam que a língua estranha, e aqui não tem nada a ver com língua estranha, nós vemos que o contexto não tem nenhuma relação no contexto sobre língua estranha aqui. Mas tem vários comentários sobre isso. E um que eu achei muito interessante é que quando eles falam que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso aqui nada mais é do que o homem está tentando dar palavras, um entendimento para Deus, palavras humanas, características humanas em Deus. Como acontece, né, em outros textos que falam assim que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do quê? Se ele sabe de todas as coisas desde a eternidade. Isso nada mais é do que uma forma de fazer com que o homem entenda aquilo que o texto está querendo dizer, que Deus se arrependeu. Os gemidos inexprimíveis nada mais é do que mostrar que o Espírito Santo ele intercede por nós de forma intensa, de forma, ele conhecendo os nossos sentimentos, conhecendo a nossa dificuldade, e aquilo, daquela forma, ele intercede a Deus, só com palavras adequadas, de forma adequada, segundo a vontade de Deus. Então, esse seria um entendimento também, que eu acho bem interessante, na questão da forma como o Espírito Santo intercede. Bom, o importante é nós entendermos que ele intercede. Como isso acontece, às vezes a gente não vai entender bem, só na glória, né? Aí o versículo 26 fala: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus, intercede pelos santos. Deus conhece os corações e ele também conhece a intenção do Espírito. Então, o Espírito, quando ele intercede, é das coisas profundas de Deus, né? As coisas profundas de Deus, as coisas profundas que nós temos no nosso interior, as coisas que muitas das vezes nós não sabemos como expressá-las. O Espírito ele intercede. Às vezes nós ficamos muito preocupados, né? Eu já falei isso algumas vezes. Ficamos muito preocupados em fazer orações quando as pessoas estão ouvindo. Mas por mais que venhamos a fazer uma oração aqui, apresentar uma oração espiritual, irmãos, se essa oração ela não for de coração, isso não significa nada para Deus. O que Deus quer ouvir é aquilo que sai do nosso coração, aquilo que está no nosso coração. Eu acho muito interessante aquilo
Talvez a gente não para, na verdade eu parei para refletir um pouco mais depois desse estudo que o pastor faz de dar a oportunidade de orar. Isso é uma forma de você orar aquilo que está no seu coração. Porque às vezes quando chama, né? Infelizmente a gente é tão falho que às vezes a gente é convidado a orar e a nossa mente não está aqui, ela está lá fora. A gente não está nem um pingo preparado para orar. A gente não está nem um pingo com a mente nas coisas de Deus. E chegamos aqui e fazemos uma oração. E às vezes podemos fazer até uma oração impressionante. Uma oração, né, com aparência de espiritual. Mas e o nosso coração? Nós impressionamos as pessoas. Mas e Deus? O que Deus acha da nossa oração? As nossas orações devem ser feitas dessa forma. Deus conhece o nosso coração. O Espírito, ele intercede por aquelas coisas profundas, com gemidos inexprimíveis. Por essas coisas ele leva a Deus, segundo o nosso coração, segundo o que está no nosso coração. É isso que Deus quer saber. Na nossa hipocrisia, falando coisas que nós não queremos falar, nós enganamos a nós mesmos e os outros, mas a Deus não. Aquele pelo qual nós estamos orando, nós não enganamos. O Espírito Santo, irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele está para nos auxiliar. E isso deve nos animar a estarmos nos achegando ao Senhor em oração mais e mais vezes. Independente se nós não conseguimos expressar como gostaríamos, como deveríamos. Como eu falei, né? Às vezes nós ficamos tão preocupados com as palavras aqui, nas nossas orações. Mas às vezes as nossas palavras não falam nada daquilo que está no nosso coração. Às vezes nós oramos ao Senhor e não falamos aquilo que realmente queríamos, mas se é de coração e Deus sabe o nosso coração, Deus ouve aquilo. E o Espírito intercede por nós, na nossa fraqueza. É isso que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, não fique acanhado de orar ao Senhor, de se achegar ao Senhor. Se acheguem a Ele em oração, porque você não está sozinho. Eu, apóstolo Paulo, né, vamos dizer assim, é como se ele dizer, olha, eu não vou estar aqui para sempre para orar por vocês, para orar junto com vocês. Não vou estar. Mas saiba, o Espírito Santo de Deus estará sempre com vocês. E Ele nos ajuda nas fraquezas. Porque nós somos fracos. Nós não reconhecemos, mas somos fracos. A exortação desse texto, no meu entendimento, irmãos, é para que nós tenhamos ânimo para que oremos mais ao Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Porque nós temos um auxílio, um ajudador, alguém que vai estar sempre a nos apoiar. Sempre a nos ajudar. Nós temos motivos o suficiente para orar, nós temos pedidos suficientes, nós temos motivos suficientes por causa da grandeza de Deus para orar e agradecer a Deus. E nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Então, devemos fazer a nossa parte. Não deixarmos de orar. Intercedemos sempre uns pelos outros. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção.